Muito bem, a gente está de volta agora. Você que tem perdido sono aí, você que tem tido noites mal dormidas, fique esperto porque a gente vai te dar dicas aqui do que pode estar acontecendo de errado e o que você pode fazer para mudar esse cenário, para que você acorde bem, acorde descansado. Bom, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde apontou que aproximadamente 42% dos brasileiros entrevistados têm apresentado distúrbios do sono durante a pandemia. Olha quanta gente. Você deve conhecer aí, se você não está passando por isso, você deve conhecer alguém aí no seu entorno que está tendo essa dificuldade, né? E as queixas vão desde dificuldade de pegar no sono até dormir mais do que o de costume também. E é por isso que a gente quer entender melhor essa relação entre a pandemia e os distúrbios do sono. E a gente convidou para isso aqui o Dr. Aurélio Rochael, que é pneumologista e é especialista em medicina do sono. Doutor Aurélio, tudo bem? Opa, tudo bem? Feliz de estar aqui mais uma vez. Eu que estou feliz de te receber aqui para ver se você acaba com todas as nossas dúvidas com relação a noites mal dormidas. Queremos ficar todo mundo livre de olheiras, felizes e descansados. Obrigada por aceitar falar sobre isso. Hein? É responsa. Doutor, é o seguinte... por que você acha que tantos brasileiros estão sofrendo de distúrbio do sono? Eu sei que você está acostumado a lidar com isso como especialista do sono, mas você percebeu uma mudança nesse panorama agora durante a pandemia? Olha, Teru, e não é só nos brasileiros, hein? É no mundo inteiro. Isso tem aumentado demais, aumentado no consultório. E está relacionado à incerteza global, né? Quanto principalmente ao trabalho, as incertezas quanto ao término dessa pandemia, ao medo de pegar coronavírus, ao medo de passar a transmitir para quem a gente ama o coronavírus, mudanças na rotina de trabalho, tanto para quem está em casa fazendo home office, quanto as pessoas que estão trabalhando os trabalhadores da saúde também, que alteraram sua carga horária. Então, tudo isso mexe muito, as incertezas, inseguranças, e também relacionados ao estresse pós-traumático aí de quem já teve Covid, que ficou hospitalizado, quem já teve um ente querido ou perdeu algum ente querido. Então, tudo isso tem sido pauta de estudos internacionais, de relatos aí em todo o globo terrestre relacionado à pandemia. É super natural isso que a gente tá vendo, né? A gente está enfrentando desafio em todas as áreas da vida, inclusive nessa também. Agora, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente qual é a importância do sono para o organismo. O que acontece no organismo quando a gente está dormindo? Teru, é algo assim, algo parece que milagroso, né, o que acontece durante o sono. Vários estudos, teve um boom em estudos aí a partir da década de 2000, em relação à imunologia e ao sono, tanto estudo em humanos quanto estudo em animais. Então a gente sabe que o sono ele tem 4 fases principais e tem uma fase específica do sono profundo, que é o estágio 3, que é considerado o sono de ondas lentas, em que nesse estágio a gente produz células apresentadoras de antígenos, que são células que vão pegar os micro-organismos ali, partículas dos vírus, das bactérias, e apresentar e conversar com o sistema linfático ali para a produção de anticorpos. Então a gente percebe que nessa fase específica do sono é onde tem uma conversa muito mais aprofundada entre o sistema imunológico para produzir anticorpos. Então vários estudos já, desde trabalhadores de turno, quanto pessoas que dormem menos de 6 horas por noite, quantificando imunoglobulinas ou resposta a vacinas. Tem um estudo clássico, acho que de 2002, se eu não me engano, resposta à hepatite B, né? Então, pessoas que dormiam menos 6 horas tinham menos resposta à vacinação contra a hepatite B. A gente sabe que tem outros estudos também, acho que em 2012, que pessoas vacinadas contra a hepatite A e elas dormiam após a vacinação, ela tinha uma viragem imunológica, ou mais produção de imunoglobulinas. Então, isso é muito real. O sono de qualidade, na quantidade certa, reparador, melhora o sistema imunológico. Isso é indiscutível.
Uau, quanta coisa legal. Agora, você falou aqui, doutor, sobre questões que têm atrapalhado o sono, que tem tirado o nosso sono, como a insegurança, as incertezas, o trabalho, a questão da pandemia. Mas, além disso, o que mais poderia estar atrapalhando o sono? Digamos que a gente não tenha pandemia, não estivéssemos vivendo esse momento terrível. Que outros itens poderiam estar atrapalhando o nosso sono? Bom, a gente tem que lembrar que a nossa vida ela é regida pela luz. Então, aqui próximo ao nervo óptico, a gente tem a glândula pineal que produz a melatonina, ela está relacionada à escuridão e à claridade. Então, tem outros animais que eles saem para caçar e para fazer suas atividades à noite, mas nós somos regidos pela luz, nós temos que trabalhar durante o dia. Então, uma das principais causas de atrapalhar a qualidade do sono, atrasar um sono, você pegar no sono ali no meio da noite, isso é uma causa importante de insônia, né? Você demorar para pegar no sono, é a gente atrasar esse pico da melatonina. Então, o uso de telas, a luminosidade. Na década de 1900, em São Paulo, as pessoas dormiam mais de 9 horas por dia, porque iam dormir com as galinhas, né? A gíria, né? Que os antigos aí costumavam falar. Uhum. Com o advento da luminosidade, o uso mais intenso dessa luz, principalmente através dos dispositivos móveis que a gente tem, então isso tem atrapalhado demais a secreção da melatonina e aí o início do sono. Fora isso, com pandemia ou mesmo sem pandemia, às vezes a gente tem a tendência de uma noite de má qualidade, podendo tirar aquele cochilinho mais prolongado durante o dia, ou esticar amanhã, dormir um pouquinho mais. A gente é mais condescendente, né? Fala assim, eu dormi mal, então agora eu vou esticar um pouquinho mais. Dormi mal, eu vou tirar um cochilinho maior à tarde. E principalmente agora, existindo essa possibilidade, a gente acaba quebrando esse ciclo sono-vigília, né? Então, a gente, não só a melatonina, mas o cansaço físico é importante para a gente poder dormir melhor. Esse sono de ondas lentas que eu falei para você, que é bom para imunologia, ele é bom para o reparo muscular também. Então, as pessoas que fazem atividade física durante o dia, elas têm uma lesão muscular saudável e durante essa fase 3, sono de ondas lentas, existe uma maior produção de hormônio do crescimento e reparo muscular. Então, muita coisa ali está relacionada a esse sono profundo. E atividade física ajuda a aprofundar o sono. A falta de cansaço saudável também piora ajudar você a iniciar o sono. Então, é bom que a gente tenha um ciclo sono-vigília, uma rotina pré-definida, evite essa luminosidade ali no período noturno e também pratique atividade física, fique cansado tanto por atividade física como também pela ausência de cochilos prolongados aí durante o dia ou próximo ao deitar. Entendi. Agora é o seguinte, muita gente acha que pode dormir a hora que quer. Por exemplo, pode maratonar séries durante a madrugada toda ou ficar batendo papo com os amigos, jogando videogame, que depois vai recuperar o sono perdido no final de semana ou até mesmo passar o dia seguinte dormindo até mais tarde, bem mais tarde, né? Esse pensamento está correto? A gente consegue reparar, como você bem disse, sono reparador, a gente consegue reparar o nosso organismo com esse sono tardio? E também, pegando carona, eu estou pensando aqui nas crianças que convivem com essa rotina maluca. Dá certo? É muito ruim isso. Isso já foi bem documentado também com estudos. E isso é chamado de jet lag social. O que é o jet lag? Quando você viaja mais de 4 fusos horários para outro país, em que você altera um pouquinho esse ciclo seu circadiano, você tem consequências no organismo de cansaço, fadiga, alterações até gastrointestinais, né, do hábito intestinal, imunológicos. Então, eles observaram que pessoas que também tinham jet lag social, o que é o jet lag social? É você dormir em horários que não fazem parte do seu horário habitual e você acaba compensando isso no final de semana, aí você dorme no seu horário habitual. Então, por exemplo, trabalhadores de turno, pessoas que, por causa do trabalho, da atividade do dia a dia, dormem mais tarde, acordam mais cedo, ou tem que obrigatoriamente dormir mais cedo, acordar mais cedo. Pessoas que fogem do padrão e no final de semana, no horário livre de trabalho, que você está mais tranquilo, você acaba dormindo o seu horário habitual ou estendendo mais na cama, para compensar isso está mais associado a doenças cardiovasculares, aumento
da hemoglobina glicada, do colesterol. Então, o fato de você dormir mal durante a semana, fora do seu horário, restringir tempo na cama e tentar compensar isso futuramente, isso não é possível. É furada, é furada. O ser humano, o corpo humano, ele precisa de rotina dia de semana, rotina de final de semana. Isso tem vários estudos mostrando, quanto mais o corpo ele consegue manter a rotina tanto durante a semana e transportar isso para o final de semana, mantendo a mesma rotina de dormir e acordar, mais saudável é o indivíduo, menos perfil inflamatório, exames de sangue que comprovam a quantidade de inflamação no organismo, né? O perfil inflamatório é muito melhor quando você mantém essa regularidade, inclusive no final de semana. Então, foi criado esse novo termo, jet lag social, que é você passar esses fusos, né? Só que na sua vida, né? Você vai dormir em horários irregulares aí e tenta compensar depois, isso não adianta. Agora é o seguinte, doutor Aurélio, a galera mais nova, mais jovem, antes dos 20 anos, deve estar falando, isso é papo furado, porque eu faço isso, eu me sinto bem. Eu que já estou chegando perto dos 40, não posso mais fazer jamais esse jet lag social, porque eu fico acabada no dia seguinte, mal-humorada, não dá certo. Mas a gente tem escolhas o tempo inteiro, a gente precisa fazer escolhas e essas escolhas vão refletir na nossa saúde. Diante da pandemia, parece que tem coisas que... Parece não, certamente existem alguns fatores que estão fora do nosso poder de decisão ou de mudar. Mas você falou de rotina. Rotina não precisa ser uma coisa chata, só precisa ser uma coisa estabelecida. E a gente vai conversar um pouquinho agora sobre como dormir bem na pandemia e você vai falar um pouquinho de rotina agora pra gente. Trabalho, muita gente fazendo trabalho em casa, sem horário para começar e sem horário para terminar. Isso detona também com a noite. Sim, é muito importante que a primeira coisa do dia a gente tem o pico da melatonina e depois essa melatonina cai e se a gente tiver exposição a luminosidade intensa e não tem melhor luminosidade do que a luz do sol, então se a gente começa o dia se expondo a uma luminosidade solar com atividade física, isso é primordial para a manutenção do ritmo circadiano. Com certeza, essa pessoa vai dormir melhor na próxima noite. Ok. E aí ela começa com o trabalho. Não, meu trabalho tem que estar logado, tem que começar a trabalhar muito cedo. Então, estabeleça uma rotina de exercícios aí pós esse trabalho. Quem tem problema de sono, evitar exercício noturno, porque a geração aí de endorfina, dopamina e outros neurotransmissores aí à noite, para quem tem problema de insônia, pode atrapalhar. Quem dorme bem, sem problema. Então, quem já tem essa tendência, pode fazer de manhã. É melhor fazer de manhã, porque vai dar resultado lá à noite. Exposição, de preferência com exposição à luz do sol, e isso aí vai marcar seu relógio biológico para ter uma rotina mais unânime, assim, durante toda a semana. Certo. A segunda coisa sobre fazer uma rotina, estudo acho que pega carona com o trabalho, né? Mas tem gente se matando aí para fazer Enem, para fazer vestibular, aproveitando que não pode sair. É super importante fazer pausas e colocar cada coisa no seu lugar. Não dá para ficar maratonando o estudo também. Exatamente, até porque você precisa de um sono de boa qualidade para você fixar o que você aprendeu durante o dia. Então, não adianta aí avançar horas de estudo, restringir seu tempo de sono, vai estar trocando aí 6 por meia dúzia, até menos, né? Porque você vai estar comprometendo uma fonte principal de memória, que é um sono de boa qualidade. Pois é. Então, a gente tem isso em mente. Olha esse outro item da rotina aqui, que também está bagunçado com a pandemia, doutor. As nossas refeições, não só bagunçado nos horários, mas também no tipo de comida. Vai de sanduíche, vai de bobeira, pede comida fora e isso vai interferir também no sono. A gente tem que aproveitar que muitas pessoas estão com mais tempo dentro de casa e aí se revelaram gourmets assim, excepcionais aí durante a pandemia. Então, acho que o trabalho com o tempo, né, que gasto com uma comida de boa qualidade, isso vai influenciar também no sono, né? A gente sabe que se a gente se alimenta com alimentos pesados, ricos em carboidratos, gorduras, isso pode atrapalhar a sua digestão à noite e atrapalhar a qualidade do sono também. Tá. Então,
As refeições aí, principalmente no período noturno, precisam ser leves, evitar bebidas à base de leite, produtos lácteos aí à noite, calóricos, né? É, com muito açúcar ou também derivados com muita gordura. Isso pode atrapalhar a digestão à noite e atrapalhar o sono. E é bem oportuno. Pode falar, doutor. Tem uma coisa interessante, as pessoas que dormem mal, dormem pouco à noite, elas tendem a querer mais carboidrato durante o dia. Então, o sono de melhor qualidade também faz a gente ter menos necessidade de uma comida muito calórica. Tá bom, tá ótimo. Ó, só lembrando você, final de ano tá aí, nada de exagerar na comidança, na comilança aí. Você consegue manter celebração e manter a saúde ali se você fizer um esforço, se você estiver focado nisso. Olha esse próximo item da rotina, tarefas de casa, os afazeres de casa, a limpeza, a organização. Então a gente percebe que a gente tem vários itens que precisam entrar, se encaixar na nossa rotina. E eu quero trazer mais esse aqui, doutor. O próprio sono tem que entrar na rotina. É importante a gente se preparar. Eu gosto de falar que o preparo para o sono ele vai desde a hora que você acorda. Então, como já falei antes, todo mundo tem períodos de ansiedade e por algum motivo, ou barulho, ou pensamentos aí ruminantes, né, que atrapalham o sono. Eventualmente, a gente vai ter um sono de má qualidade. Mas o nosso corpo ele é perfeito. Se a gente dormiu mal numa noite, ele tende a compensar na noite seguinte. E se a gente esticar o tempo na cama porque dormiu mal, ou tirar cochilos prolongados aí durante o dia, ou próximo também ao deitar, tudo isso vai atrapalhar o sono. Então, a gente tem que ter sempre em mente que o horário de dormir e acordar, ele tem sempre o mesmo. Mas eu não dormi nada essa noite. Não, o que interessa é o tempo passado na cama. Tente manter o tempo passado na cama sempre o mesmo, semana inteira. Tá, rotina, foca aí. Agora é o seguinte, doutor, a questão da saúde mental durante a pandemia ficou muito abalada e a gente precisa também combater da melhor maneira possível. Rotina de exercícios físicos, você já falou aqui pra gente, imprescindível que seja temperante também, né? Não dá para exagerar, porque isso também pode gerar o efeito contrário. E aqui eu queria que você falasse um pouquinho sobre as nossas relações sociais. Muita briga tem acontecido também, até separações familiares. As relações sociais. Como? No Google, acho que o Google ele apresentou lá, parece que aumentou em 75% a pesquisa de violência doméstica, né? Olha aí. Tem vários estudos mostrando que aumentou muito o número de ligações, esses hotlines, né? Esses telefones de ajuda, ou denúncia de violência doméstica. Então, isso tem aumentado demais, porque o próprio pânico, a ansiedade acabam afetando muito a parte emocional. O tempo passado aí em famílias famílias não funcionais, né? Pessoas que não têm um bom relacionamento acabam passando mais tempo juntas, né? Então, inclusive, doutor, dormir mal pode atrapalhar as relações, porque aí tá todo mundo irritado, nervoso, pavio curto. Mal-humorado. Uma coisa puxa a outra. Ó, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse combo aqui, olha. Leitura, cozinhar e também escrever, representando aqui alguns hobbies, mas podia ser outras coisas, podia ser pintura, podia ser fotografia, podia ser escalada, né? Observar a natureza. Com certeza. A leitura, eu acho que vale a pena ressaltar, Tero, que a gente tem que fugir um pouquinho de ler a respeito de coisas de Covid, né? Então tem tem alguns outros estudos aí mostrando a quantidade de tempo que a gente se alimenta de notícias, de leituras em relação ao Covid. Isso tem aumentado o nosso estresse, ansiedade, estudo de ansiedade, pânico também. Então, é a hora da gente cuidar, inclusive, das nossas crianças, o que eles estão assistindo, o que eles estão fazendo, se alimentando do que ali no tablet. Então, restringir esse tempo de dispositivo, ou se tiver o tempo de dispositivo, alimentar as crianças com coisas educativas, coisas que não vão trazer ansiedade, né? Eles têm se alimentado, às vezes, muito de histórias fantasiosas, e tudo isso tem compondo aí um contexto familiar de maior ansiedade, né? Então, procurar coisas que vão construir hobbies, né? Para te ajudar a melhorar essa saúde mental. Gostei muito.
Gostei muito dessas dicas, doutor. Agora é o seguinte, parece que chegou uma interação que eu queria trazer aqui nesse momento e dividir com você. Vamos ver. A Paty Almeida disse o seguinte: ao dormir, tenho a sensação de não ter descansado. O sono é leve, como se eu ouvisse tudo o que ocorre ao redor. E, inclusive, quase nunca sonho. E já me disseram que não sonhar é por não relaxar no sono. Acordo com o corpo dolorido e isso pode ter relação, ela está querendo saber, né? Se isso pode ter relação com a pandemia ou ansiedade. Olha aí, aquele tipo de sono de mãe, né? Que está sempre de vigia ali. Isso é um componente de hiperalerta, né? O distúrbio de ansiedade, ele pode dar isso. E tem outras coisas, tem que saber se isso é momentâneo. Se surgiu agora na pandemia, é muito provável. Ah, não, tem muitos meses isso, é sempre assim. Aí tem outras questões relacionadas ao sono que precisa ser investigado. Mas está muito coerente aí com o contexto da pandemia. A gente fica no estado de hiperalerta, então acaba fragmentando mais o sono, com os pensamentos mais de ansiedade. O que pode ajudar isso? Estabelecer uma rotina fixa aí durante a semana, atividade física, se alimentar de coisas boas, evitar se alimentar de noticiários relativos à pandemia. Então isso vai ajudar bastante. E naquele momento ali que você vai deitar, 1 hora antes, desliga tudo, toma um banho relaxante, faz uma meditação, se alimente de coisas que vão te trazer paz, tranquilidade, para iniciar um sono de boa qualidade. Que legal conversar com você sobre isso, doutor, porque eu tenho certeza que a Paty mandou essa pergunta, mas se ela assistiu aqui o Vida e Saúde hoje, você respondeu a pergunta dela ao longo do programa. Rotina, atenção com que você tem alimentado aí o seu psicológico, também atividade física, a sua alimentação interfere também, está tomando muito estimulante, alimentos que acabam te agitando, os horários também bagunçados, sem definir, isso tudo interfere no sono. E se você está enfrentando dificuldades que não está dando conta, acho que vale a pena buscar um especialista e é para isso que vocês estudam tanto, né, doutor? Pois é, tem muita coisa a ser investigada, mas o básico está aí para todo mundo, as informações, isso é bem repetido, né? Então, evitar o uso de cafeína, estimulantes aí no período da tarde, à noite, tudo isso aí ajuda muito, né? Então, o que a gente põe para dentro? Tanto de comida quanto os nossos olhos e ouvidos, né? Então vamos usar coisas que trazem mais tranquilidade e paz aí pra gente dormir melhor. Tá certo. Doutor Aurélio Rochael aqui com a gente. Muito obrigada pela participação. Quero te desejar um feliz ano novo, um Natal também abençoado. E eu espero que em 2021 a gente esteja junto novamente aqui, doutor. Com certeza. Eu que agradeço. Fico muito feliz em poder transmitir aí esse conhecimento e ajudar as pessoas. Tá certo. Olha só, a gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, eu quero que você pense um pouquinho o que o mundo científico traz de novidades, fazendo uma relação com a oração e o nosso cérebro. Esse é o assunto interessante do Claramente de hoje. E ainda hoje, aqui no programa, tem receita de drink relaxante e também drink de morango com manga. Olha aí, para você fazer arrasando no verão. Vida e Saúde volta já já.